Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é a irmã Raquel Brito. Estamos aqui para realizar a leitura diária da sexta-feira. Nós estamos aí no nosso terceiro trimestre de 2024, falando a respeito dos livros de Esté e Ruth, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nesse domingo estudaremos a lição de número 9 e o título da nossa lição diz assim: A conspiração de Amã contra os judeus. A nossa leitura diária está no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 10. E para ela foi dado o seguinte título: A importância da oração para suportar as intempéries deste mundo. Leiamos o texto. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Bom, irmãos, essa história de Daniel, bastante conhecida para nós. Esse texto que o comentarista escolheu, ele mostra que Daniel ele tinha uma vida de oração. Orava 3 vezes ao dia. Ele estava orando lá na Babilônia. Ele permaneceu ali na sua rotina. Significa que Daniel ele tinha uma rotina e ele seguia essa rotina fazendo a sua oração 3 vezes ao dia. A oração ela não nos isenta de passar por provações, mas a oração nos mantém firmes, nos dá confiança, nos dá esperança e nos faz viver os milagres do Senhor. Assim como aconteceu com o povo judeu, quando saiu o decreto para que todos fossem exterminados, houve grande clamor e lamento, e choro e jejum. E quando Esther soube, Deus deu a ela o entendimento, deu uma estratégia e ela convocou o povo para estar ali orando e clamando, intercedendo durante 3 dias. O povo se uniu para orar, para jejuar e Deus trouxe a vitória. No outro texto escolhido pelo comentarista, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 18, Paulo fala para os crentes, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ainda o outro texto, que é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Então, a Bíblia ela nos mostra que uma vida de oração faz a diferença. Tiago diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, a oração, irmãos, ela realmente, aquela frase de efeito, é a chave que move a mão de Deus. Sim, quando a gente ora, Deus opera, Deus faz milagre, Deus faz maravilha. E a Bíblia, ela nos incentiva a permanecer orando. Não só orar quando a gente precisa, mas ela nos incentiva a ter uma vida de oração. Não só orar quando vem as intempéries da vida, não só orar quando precisa de uma vitória. Ela nos incentiva a orar sem cessar. Como diz Paulo, em todo tempo. Em todo tempo. Seja bom, seja ruim, que você esteja feliz ou que você não esteja, que você esteja passando por luta ou não, orai em todo tempo. Então a gente vê ali no conselho uma constância. A constância é importante que a gente esteja em constante oração. Muitas batalhas foram vencidas através da oração. Milagres, livramentos e curas foram alcançados através da oração. Então Deus ainda é o mesmo. Ele faz, Ele opera. Depende de mim e depende de você permanecermos em oração. Assim como aquela viúva de Lucas 18 e aquele juiz injusto, aquela viúva, ela ia lá o tempo todo, ela ia lá sempre, a Bíblia não fala quanto tempo, mas ela ia todo o tempo, ela estava lá batendo na porta daquele juiz querendo a vitória dela. Ela queria que ele julgasse a causa dela. Então aquele juiz falou assim: bom, não temo Deus, não temo ninguém, mas eu vou resolver a causa dessa mulher porque ela não me deixa. E Jesus, ele falou essa parábola para os discípulos, mostrando a importância de permanecer em oração. Então, irmãos, é tempo da gente permanecer em oração. Assim como Esther reuniu o povo para orar, hoje Deus nos desperta para estarmos em oração e buscarmos a face do Senhor, porque Deus faz milagres através da nossa oração. Amém?